King of Fighters, Metal Slug e Samurai Shodown são nomes adorados por gamers dos salões e pelos privilegiados que tiveram acesso a uma Neo Geo. Hoje vamos falar da SNK. Bem-vindos! Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos ao Retro Gamers. No episódio de hoje vamos homenagear a mítica SNK, o nome incontornável dos jogos de arcade durante a década de 90 e responsável por uma das linhas de hardware mais potentes de jogos 2D, a Neo Geo. Para nos falar dos seus jogos mais marcantes e das suas vivências com a marca, temos em estúdio os nossos comentadores residentes, Daniel Soares e João Mateus. Iniciamos então esta aventura conhecendo as suas origens. Com o boom dos jogos de arcade na década de 70, o game designer japonês Eikichi Kawasaki viu uma oportunidade de mercado para criar uma nova empresa e em 1978 nasce a SNK, Shin Nihon Kikaku, que significa Novo Projeto Japonês. A empresa sediada em Osaka não perde tempo em lançar novas propostas para os salões de jogos, incluindo os seus primeiros lançamentos: Miken Kit, Safari Rally e Ozma Wars. Em 1981, chega ao seu primeiro grande sucesso internacional, Vanguard. Desenvolvido pela Tose, esta aposta da SNK é um space shooter side-scroller onde o jogador controla uma nave na horizontal e diagonal, podendo movê-la em 8 direções e disparar em 4. O seu porte das consolas de casa chega no ano seguinte à Atari 2600 e em 1982 à Atari 5200. Em meados dos anos 80, o mercado do gaming começa a focar-se nas consolas de casa. O aparecimento da NES veio trazer novos jogos e novos portes de arcades para as televisões dos jogadores. Ficamos de seguida com títulos SNK para a geração de consolas 8-bit. Baseball Stars foi um dos primeiros jogos SNK para as consolas e um dos mais inovadores para a época. Para além dos sprites 8 bits bem detalhados e de uma jogabilidade rápida, permitiu-nos criar os nossos próprios jogadores. Foi o primeiro cartucho NES a ter uma bateria interna de backup, o que permitia personalização de equipas e campeonatos. Foi também o primeiro jogo de beisebol com estas mecânicas de jogo. Ikari Warriors foi um sucesso nas arcades. Com um joystick que permitia uma movimentação de 360 graus num ambiente de jogo bem desafiante. Este shooter de ação top view, com uma estética baseada em filmes de ação como o Rambo, teve um porte bem conseguido na NES. Esta versão permitia juntar mais créditos através do código ABBA, o que tornava a versão de casa bem mais acessível do que a original em arcade. A sequela Ikari Warriors 2 Victory Road chegou às arcades em 1986 e o seu porte na NES em 1988. Crystalis é um RPG de ação exclusivo da Nintendo, muito ao estilo do clássico The Legend of Zelda, com sprites mais detalhados, melhores gráficos e uma banda sonora marcante. O foco de Crystalis está na sua história e narrativa, num universo pós-apocalíptico repleto de espadas e magia. No ano 2000, 10 anos após o seu lançamento na NES, o jogo chega ao Game Boy. O final da década de 80 assinala o início da quarta geração de consolas de casa e com a chegada da Super Nintendo e da Mega Drive estava prestes a começar a guerra dos 16 bits. No entanto, havia uma terceira frente nesta batalha, uma consola com a qual nenhuma conseguia competir a nível de performance, a Neo Geo da SNK. Entra no mercado das consolas dando aos jogadores uma experiência 100% fiel das arcades. No ano de 1990, a SNK lança a sua primeira linha de hardware com o nome Neo Geo, que continua a ser, até aos dias de hoje, uma das mais cobiçadas peças de colecionismo, tanto por aficionados de arcade games como de consolas retro. MVS, ou Multi-Video System,
foi uma linha de arcades que tinha slots de cartuchos nas bordas, de maneira a que os jogos pudessem ser trocados ou adicionados, o que permitia que uma única máquina pudesse ter até 6 jogos em simultâneo. Estas máquinas foram um sucesso instantâneo nos salões de jogos por todo o mundo, o que agradou muito aos donos das arcades, pois permitia-lhes ter um modelo de negócio onde numa máquina tinham vários jogos a render. Paralelamente, a SNK traz-nos a AES, Advanced Entertainment System, que é literalmente uma MVS em formato de consola e que trazia joystick de 4 botões para simular as arcades e os seus cartuchos. Mesmo não compatíveis com o MVS e vice-versa, continham exatamente os mesmos jogos, gráficos, sons e jogabilidade a rodarem na mesma arquitetura de hardware. O conceito da Neo Geo era trazer a experiência arcade para casa, um feito que até à data apenas a SNK tinha conseguido fazer de maneira 100% fiel. Outra particularidade destes dois sistemas foi o seu Memory Card, o primeiro no mercado das consolas e que era compatível entre as duas máquinas, permitindo aos jogadores levarem e trazerem as suas pontuações de jogo de casa para os salões de jogos e dos salões de jogos para as suas casas. Sendo esta uma peça de hardware premium, o preço também o era. A Neo Geo AES entra no mercado em 1991 acima dos $600. Preço ajustado à inflação seria o equivalente a quase $1.300 nos dias de hoje. Os jogos custavam entre $200 a $250 na década de 90. Tenho comigo os nossos comentadores residentes, João Mateus, grande Daniel. Pá, como é que começou a vossa experiência com este equipamento? Com estes jogos todos? Bom, eu acho que, como a maior parte do pessoal cá em Portugal, comigo foi nas arcades, acho que também foi um pouco como todo o resto do pessoal, não é? A Neo Geo não chegou cá, a AES tivemos. Gostamos muito de conviver. Limpar a louça, nem por isso. A espuma de alguns detergentes não dura, mas com Fairy, a espuma dura muito mais e limpa até o triplo dos pratos. Porque Fairy dura até 3 vezes mais. Com Fairy, durar é poupar. Compra já com até 30% de desconto. Sim, estes clássicos que brindaram os nossos salões de jogos. Pá, e aqui temos franquias icónicas que marcaram e que depois fizeram as passagens para as consolas de casa. Pá, que jogos é que tu destacas aqui destes? Nós temos aqui vários, não é? Bem, dos que nós temos aqui em particular, se calhar nenhum. Eu destaco sempre o COP 97 ou 98, porque acho que foram aqueles que eu acho que eram mais comuns nas arcadas, não era? Eu acho que nós já tínhamos falado sobre isso, que entre nós foi ou 97 ou 98, por algum motivo eram os mais comuns cá, e nenhum deles era numa das arcadas da Neo Geo. Era naquelas... Marca branca, não é? Marca branca, entre aspas. E a Neo Geo recebeu, ou melhor, o que não faltava nesta casa não eram fighters. E eu acho que o King of Fighters é aquela franquia, é a franquia de luta da SNK. Aliás, eles criaram o King of Fighters para juntar os fighting games todos que eles tinham, os personagens todos. Pá, mas isto também, a nível da hardware, foi, apesar, infelizmente, em Portugal não termos dado o amor que... Também não tínhamos capacidade financeira. Era complicado, sim. Isto acabou por ter nos Estados Unidos uma coisa que também se viu entre a Sega e a Nintendo, que era um marketing a matar, não é? Sim, houve alguns anúncios bem caricatos. Tinhas, por exemplo, 2 bolas de metal ao lado de uma Neo Geo que dizia "You need a set of these to play one of these". Portanto, precisas de um par destes para jogar uma destas, porque realmente a Neo Geo era muito superior, isto falando em consoles de casa e nos arcades também, mas era muito superior à concorrência, não é? Exato. Eu acho que eles queriam dizer com isso precisas de um par, quer dizer, tens que ser homem, tens que ser adulto, tens que ter para jogar, senão se és menino... E tinhas mesmo. Isso hoje em dia, vocês que têm ambos boas coleções de jogos, o que é difícil encontrar aqui? Não estou a falar a nível de dinheiro, estou a falar, o que é mesmo raro? É assim, tu consegues encontrar Neo Geos AES, não é? Tu consegues encontrar, só que realmente ali a dificuldade é mesmo o preço, porque estamos a falar de jogos e estamos a falar de uma consola muito cara e de jogos ainda mais caros. Tu tens jogos Neo Geo que vão para os milhares e milhares de euros. Uma solução que é a que eu tenho em casa para jogar os meus jogos Neo Geo é uma board MVS que, portanto, está alterada em termos de ligações para eu poder jogar numa televisão, não é? Não é o veículo que eu queria, eu adorava ter uma AES,
mas em termos de preço e dá uma experiência, porque no fundo lá está, o hardware é o mesmo, a AES e a MVS exatamente a mesma coisa. Mas temos emulação também, temos a Neo Geo Mini, eu sei que tens uma, eu gostava de ter uma, mas não a apanhei. Sim, em termos de ser purista nesta questão, é muito difícil nós irmos por aí, porque acho que vai ser sempre complicado, desde então até agora, jogar Neo Geo no hardware puro. Ou só colecionas isso, ou dedicas só inteiramente a isso, então se calhar esqueces-te um bocadinho do resto dos jogos ou da outra parte da coleção. Portanto, tu não sentes, eu sei que tu estás a construir também uma arcade para a tua casa. Tu não sentes que as pessoas que procuram muito esse tipo de arcades é mesmo por causa deste tipo de sim, sem dúvida. Porque assim, vamos fazer aqui uma parte sobre a SNK, que é durante essa altura toda, durante o apogeu da Neo Geo, da SNK, os jogos deles eram exclusivamente experiências mais imediatas, mais arcade. Eram os TIE Fighters, eram os shooters, os running guns, os top-down shooters. Não se comparava com a experiência que tínhamos na concorrência. Portanto, era mesmo para um tipo específico de jogadores. E, portanto, hoje em dia, mesmo quem procura tipo marcada, de certeza que vai querer necessariamente ter lá. Eu acho que é exatamente por causa disso que estás a falar, por causa da experiência arcade, que a Neo Geo, quando entrou no mercado norte-americano, com aquele marketing que vocês estavam a falar agora, foi um bocado por causa disso. É dizer, ok, vocês têm esses joguinhos, nós temos jogos a sério. Eu acho que era um bocado por aí que eles queriam falar. Outra solução que tu tens em termos de hardware, na altura eles tiveram a Neo Geo CD, que é o mesmo conceito, ou seja, são exatamente os mesmos jogos, AES, MVS, mas em formato CD-ROM. O problema da Neo Geo CD é os loadings. É que aquilo é horrível. É horrível, sim. Eu cheguei a jogar numa Neo Geo CD. Havia uma feira de eletrotecnia lá em Coimbra e aquilo era feito mesmo ao lado da minha casa, por acaso. E aquilo tinha várias empresas lá, uma delas era a Volvo, e ao lado da Volvo, a minha mãe trabalha na Volvo, e ao lado tinha uma banca de videojogos que tinha arcades, e eu joguei numa Neo Geo CD. Muito fixe, mano. Mas isto, hoje em dia, tu falaste aí que tens uma Mini. O que é que nós podemos encontrar na Mini? Assim, a Mini, lá está, foi um bocadinho no seguimento da popularidade deste tipo de consolas, que vem reúnem uma compilação de alguns dos melhores jogos, ou dos mais populares, se calhar, mas com a facilidade de ser num aparelho pequenininho, que não ocupa muito espaço, plug and play, liga só ao HDMI e temos aquilo ali. Temos que pôr notas antes de adquirirmos aquilo. A Neo Geo Mini em particular, assim, não é a consola perfeita desse tipo. Aquilo acho que tem um output de 720p. Mas aquilo liga-se à televisão, sim, não é uma mini arcade. Dá para jogar com aquilo ligado à tomada na própria arcadezinha pequenina. Mas é uma particularidade que também é distinta, se calhar, pela negativa das outras concorrentes, que enquanto as outras vêm com 1 ou 2 comandos, o comando que tens ali são precisamente aquele joystick pequenino. Não dá para ligar a um... Depois tens que comprar os comandos oficiais da Neo Geo, que são, na tradição da Neo Geo, são extremamente caros, tipo 40, 50 paus à parte. Continuo. Mas assim, vem com 40 jogos e uma boa seleção e tudo. Mas temos sempre a oportunidade de jogar com várias compilações que foram saindo nas consolas da concorrência. Que acho que também foi uma das questões pelo qual as pessoas não apostaram no hardware original. Exatamente, porque tinham os jogos disponíveis. Havia portos para a Mega Drive, para a Super Nintendo, apesar de serem muito inferiores, tinham um bocadinho da experiência, e ao longo dos tempos foram saindo estes jogos também, King of Fighters para Saturn, PlayStation, para 128 bits, e agora temos inclusive a King of Fighters novos e Samurai Showdowns. Vai ter muita coisa. Mas espera aí que nós já temos muito para falar, vocês ainda voltam aqui. Com novas tecnologias, também novos jogos surgem no mercado. A SNK aposta numa linha sucessora à Neo Geo e entra no universo 3D com a Hyper Neo Geo 64. Enquanto que a Sony PlayStation e a Sega Saturn ofereciam máquinas de 32 bits, a SNK começa a desenvolver a Hyper Neo Geo 64 com o dobro dos bits. Mas o lançamento desta nova máquina de arcade sofreu um atraso, pois os novos jogos continuavam a ser desenvolvidos para os sistemas MVS e AES. A Hyper Neo Geo surge no ano de 1997, altura em que o mercado já estava completamente dominado pela PlayStation e a própria Nintendo já tinha um sistema de 64 bits, a Nintendo 64. A Hyper Neo Geo contou apenas com 7 jogos, entre eles versões 3D de clássicos da SNK, como o Samurai Showdown 64 e o Fatal Fury. Wild Ambition. Esta transição de 2D para 3D não foi do agrado da maior parte dos fãs da Neo Geo
E, mal chegaram ao mercado, estes títulos viram-se a competir contra franquias já bem estabelecidas em ambientes 3D, como o Virtua Fighter e Tekken. A Hyper Neo Geo fracassou, tendo sido descontinuada em 1999, apenas 2 anos depois do seu lançamento. A razão pela qual a SNK é adorada e relembrada nos dias de hoje deve-se aos seus jogos. Pá, falem-me dos vossos jogos favoritos. Quais são os vossos jogos favoritos da SNK? Opa, vou já avançar com o meu. Está aqui, o Metal Slug. Discutivelmente, eu diria que os fãs consideram melhor talvez o Metal Slug 3. Eu pessoalmente eu gosto do Metal Slug X, que é um remake do 2, mas com os gráficos e com o motor do 3. Metal Slug! Axe! Thank you. Heavy machine gun. Eu vou discordar de vocês. Para mim o melhor é o primeiro. Sabem porquê? O primeiro? Porque era o que vocês mais viam nas arcades. Tipo, eu no meu bairro havia 2 arcades. Tipo, aquelas arcades do café que era onde nós conseguíamos entrar, não é? Que era o King of Fighters. E ninguém te controlava a idade. Os jogos era mais complicado. King of Fighters e o Metal Slug. Tipo, uma arcade ao lado da outra. E eu era muito bom no King of Fighters. Então o que é que o pessoal fazia? O pessoal tirava-me da arcade do King of Fighters, que és tão bom, então vai aqui bater os recordes. E eu nunca vi ninguém, não sei se vocês já viram, a acabar o Metal Slug na arcade. Não, É assim, não é difícil. Tens é que ter uns se tiveres moedas, é. Mas, outro tipo de jogos também tinha. Lá está, novamente, a Neo Geo, o que mais tinha era Fighters, não é? Mas tinhas outras coisas interessantes, tinhas alguns beat-em-ups que, em todo o seu esplendor, com aquele pixel art da Neo Geo, vou destacar o Mutant Nation. Imagina Streets of Rage, mas com esteroides, com mutantes. E com aquele vinham os humanoides e começavam assim a transformar-se em crocodilos gigantes. E as animações daquilo faziam lembrar o Aliens. O próprio último boss do jogo faz lembrar mesmo um bocado. É dos últimos bosses mais épicos para mim num beat'em up. Tinhas também o Burning Fight, foi quase uma resposta da SNK ao Final Fight, inclusive uma das personagens parece o próprio artwork emula muito o Final Fight. Vocês estão a falar Final Fight, mas eu acho que o Final Fight é que é uma resposta a muitos jogos da SNK. Porque os sprites do jogo, aquele tipo de sprites, eu sempre que vejo um Final Fight lembro-me de jogos da SNK. Exato. Personagens. Outro lançamento inicial da SNK, que também foge um pouco aqui à cena dos beat'em-ups e dos fighting games, é o Magician Lord, que é um side-scroller de aventura, onde tipo a personagem pode se transformar num dragão, tem assim uns elementos quase meio Wonder Boy, mais ou menos. É muito interessante. E bastante diferente, porque eu acho que uma das coisas que faz com que a maior parte dos jogos nesta console e na arcade sejam tipo fighters e beat'em-ups, isso são tipo de jogos mais imediatos. Geralmente os elementos de aventura não se enquadram muito bem, porque a progressão não é permanente, não é? É por níveis. E Magician Lord destaca-se muito pela positiva por acrescentar alguns desses elementos mais de aventura, por assim dizer. E mesmo, se vamos a falar, por exemplo, de RPGs na SNK, eu só conheço 2. O Crystalis, que já falaste, e tinhas um RPG, que agora não me recordo o nome, mas tinhas um RPG do Samurai Showdown. Que eu acho que foi exclusivo da Neo Geo CD. Mas tu estás a falar aqui de uma coisa interessante, e eu noto isso muito, o King of Fighters é a prova disso. Eles sempre aproveitaram muito os personagens que eles criavam para mandá-los para outros jogos. E faturar ainda mais com algo que eles já tinham, porque eles nem gostavam nada de dinheiro nessa altura. Estamos aqui a falar de o King of Fighters, tens personagens do Art of Fighting, tens personagens de Samurai Showdown. E Ikari Warriors, Athena, que também teve alguns primeiros jogos deles. E Metal Slug também, Metal Slug. Pelo menos da mesma equipa, a equipa do quase Ralph, que, claro. Quase que a Nintendo foi buscar esta ideia de vamos buscar aqui um crossover com a Super Smash, sim, não é? Sim, posso dizer que sim. E numa altura em que o Street Fighter, a concorrência lá está, tinha jogos com um elenco de 15, 18 personagens. Eles tinham jogos com um elenco de 50, 60 personagens, team battles, eventualmente nos últimos cofres já tinham tag, em que podias alternar entre personagens na altura. Mas eles têm jogos que se destacam muito em termos gráficos, nomeadamente eu quero falar num que é mais recente e não se fala muito, que é o Matrimili.
que é sucessor da série Power Instinct. Pá, tem os gráficos, uma fluidez, são quase anime os sprites daquilo. Lembra quase estes últimos jogos do Guilty Gear que saem agora, no fim, tipo, na reta final da Neo Geo. Deu cartas mesmo até ao fim. E vocês não acham que nós tivemos cá a sorte, digamos assim, quando criaram emuladores como o Name, em que nós tivemos acesso a isto em nossa casa, tínhamos bibliotecas gigantes, e começámos a descobrir jogos que, por exemplo, eu não via muito nas arcades e que eram sucessos deles. Exato. Por exemplo, o Shock Trooper era um jogo que era um sucesso gigante e cá em Portugal eu pessoalmente nunca vi nenhuma arcade. Máquina nenhuma. E agora imagina a malta que tinha isso em casa. Pois pá. Imagina o que era teres isso em casa. Sabes o que é que eu acho que compensava se tivesse isso em casa, mas para jogar tinhas que cravar aos teus amigos 50 cêntimos por crédito igual. Mas era a única maneira. Tu tiveste alguns jogos SNK em Mega Drive, por exemplo, o Samurai Showdown, tiveste na Mega Drive. Eu acho que eles até portavam estes jogos. Querem na Mega Drive, a gente mete na Mega Drive. Depois, olha como é que ele corre no nosso. Isso era uma coisa interessante da própria SNK, que tipo, a Nintendo tinha o Mario, a Sega tinha o Sonic, tipo, os exclusivos SNK, a própria SNK exportava isso para as outras. Aliás, há personagens do King of Fighters, se fossem criadas hoje, tinham um aspecto bem diferente. Sim. Mas eles tiveram algumas, tinham poucas third party a fazer jogos para eles. Mas tiveram muito apoio da Hudson, chegaram a ter da Atlus também. Por exemplo, tivemos o Neo Bomberman, que acho que depois saiu mais uma versão semelhante na altura para a Sega Saturn, mas via-se. Olha, esse cheguei a ver nas arcadas, Neo Bomberman. Tinhas montes de jogos. Puzzle Bubble 1 e 2. Sim. Exatamente. Também, eu lembro de ouvir aquela música nas arcadas. Daniel, João, obrigadão. Vamos continuar aqui a descobrir mais coisas sobre a SNK. Com o declínio dos salões de jogos e com a Sega, a Nintendo... When we were little, we discovered how much fun it is to move. It's time to rediscover what really moves us. Cribbit, sportswear and equipment. E a PlayStation a dominarem as consolas de casa, a SNK tenta recuperar uma fatia do mercado, mas desta vez com uma consola portátil. A Neo Geo Pocket chega ao mercado japonês no ano de 1998. Esta consola portátil monocromática foi exclusiva do mercado asiático e europeu, contando apenas com 10 jogos. Entre estes podemos encontrar versões portáteis de King of Fighters e Samurai Showdown. A consola foi descontinuada no ano seguinte, tendo sido substituída pela Neo Geo Pocket Color, que contou com lançamento no mercado norte-americano. Esta versão apresenta um display a cores e contou com mais de 80 jogos na sua biblioteca. Entre eles podemos encontrar clássicos como Bust-A-Move Pocket, Metal Slug First and Second Mission, Neo Turf Masters e até mesmo a mascota azul da Sega brindou a portátil SNK com Sonic the Hedgehog Pocket Adventure. Apesar de todos os esforços, a empresa não conseguiu acompanhar o mercado das consolas de casa e muito menos competir contra o mítico Game Boy. A SNK abre falência no outono do ano de 2001, o ano em que foi incorporada na empresa de máquinas Pachinko Aruse. Apesar disto, o seu fundador, Eikichi Kawasaki, não desiste da marca. Em agosto de 2001, criou uma nova empresa chamada Playmore e rapidamente adquiriu os direitos sobre a maior parte das marcas e propriedades da SNK, dando origem à renovada SNK Playmore. Hoje em dia, a marca SNK e o nome Neo Geo permanecem fortes entre os gamers e é destacada com respeito pelos seus pares, contando ainda com novos lançamentos das suas icónicas franquias nas plataformas atuais. E assim termina mais um Retro Gamers. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e façam-nos chegar até nós as vossas experiências com a marca SNK, a Neo Geo e os seus jogos. Fiquem atentos a futuros episódios e até lá, divirtam-se a jogar.
O mundo dos 8 bits teve várias consolas que merecem o nosso destaque. Hoje viramos a nossa atenção para a Sega Master System. Este é o Retro Gamers.